Ó Yalxa, ó Yal, ó Yalxa, ó Yal, ó Yalxa, ó Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalxa. Nós vamos fazer o invocar de novo, porque nós vamos acrescentar no invocar a partir de agora um detalhe. Nós vamos fazer o invocar ó Yal, ó Yalxa, ó Yal, ó Yalxa, ó Yal, ó Yalxa, porque tu é o nosso Pai, ok? Nós vamos fazer assim, porque tu é o nosso Pai. Ó Yalxa, ó Yal, tá? Isso não tem problema, mas nós vamos preservar primeiramente ó Yalxa, porque é o Yal que salva, né? Vamos juntos. Ó Yalxa, ó Yal, ó Yalxa, ó Yal, ó Yalxa, ó Yal. Porque tu é o nosso Pai. Assim seja feita a vontade do Papai Yalxa. Grato a Yalxa, grato a Yal. Grato a Yalxa, grato a Yal. Grato a Yalxa, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalxa. Papai amado, gratidão, porque até o invocar, papai, ele está sendo cada dia mais pleno. É verdade, papai. Conforme a tua palavra. É verdade. Sendo mais pleno. A gratidão, porque quando nós invocamos ó Yalxa, ó Yal, porque tu é o nosso Pai. Tu é o nosso Pai. Ó Pai, muito grato. Abençoa, fala conosco. Repreende o inimigo, repreende todo o espírito de engano. Repreenda todo o espírito de confusão no nosso meio. Não haja espaço. Que o teu povo possa ser educado na fidelidade e no temor de Yal. E o temor de Yal seja a inspiração para todos eles. Somos gratos, papai. Abençoa cada pedrinha que está espalhada, que seja juntada. Pedrinhas que vão participar dos dízimos dos dízimos, que é esses que são exclusivos do sumo sacerdote. Ó papai, peço que abençoe, proteja e guarde, livre do mal, livre do homem mau, livre de todo e qualquer acidente, aqueles que estão adoecidos, que a tua palavra de cura, as tuas folhas, papai, possa curá-las, papai. Abençoa, papai. Repreende o inimigo, papai. Eu te peço, repreende o inimigo. No nome de Yalxa. Dá vitória, papai, ao teu povo, para que o teu povo permaneça firme, fiel. E seja, papai, aprovado na prova da água, papai. Somos gratos a ti. E assim seja feita a vontade do Papai Yalxa. Grato a Yalxa, grato a Yal. Grato a Yalxa, grato a Yal. Grato a Yalxa, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalxa. Aleluia! Adorado somente Yal. Aleluia! Adorado somente Yal. Aleluia! Adorado somente Yal. E assim seja feita a vontade do Papai Yalxa. Assim seja. Gratidão, papai. Reunião de hoje, 19 de junho de 2022. Nós estamos iniciando um estudo maravilhoso. Então fique atento, escute até o final e rumine pelo menos 3 vezes. Gratidão, papai. E assim seja feita a vontade do Papai Yalxa. Assim seja. Amados irmãos, quando nós vemos que fala assim, assim seja feito a vontade do Papai Yalxa. Quando você lê em Apocalipse, assim diz o assim seja. É verdade.
Assim diz o assim seja. Assim diz o assim seja. Está na carta de a quem? A carta de Laodiceia, mostrando claramente que foi entregue todo o poder e toda a autoridade a Yahshua Micael. Por quê? Porque ele diz assim seja, e assim se faz, e assim é. É verdade. Porque Iau foi vontade de Iau, irmãos, foi vontade de Iau. Ele transferir o comando. Você vê que ali o administrador infiel foi entregue para ele um comando. E ele fez do jeito que ele achou por bem. Do jeito que ele quis. E ele quis, inclusive, tirar de Iau a adoração e conduzir para ele mesmo, através de Deus, que é Zeus, através de Jesus, que significa isto é um porco, que é Jesus, através de Senhor, que significa Baal em hebraico, ele conduziu a adoração para si mesmo, tirando de Iau. Agora, Iau, ele vai tirar totalmente, lançando ele por terra, porque ele foi um mau administrador, infiel, e coloca o administrador fiel e administrando sobre tudo. E quando ele administra sobre tudo, ele não tira de Iau a adoração, porque ele fala, adorar somente Iau. Entendeu? Adorar somente Iau. Diferente do outro administrador infiel que queria adoração. Você vê isso lá quando está tentando Papai Yahshua, quando Papai Yahshua veio à terra. Que aquele administrador falou, ó, foi me dado os reinos da terra. E eu dou a quem eu quiser. Tá vendo? Eu dou a quem quiser, significa, foi dado para ele toda a autoridade. Só que papai falou com ele assim, aí ele falou assim, mas para que eu possa te entregar, você tem que se prostrar e me adorar. Papai Yahshua já ali mostrando claramente que adore somente Yahweh. Assim, ele também ensinou para o seu filho que andava com ele. Entendeu? O filho que aprendeu toda a lição e se tornou igual ao mestre. E quando ele se tornou igual ao mestre, ele também ensina, adore somente Yahweh. Entendeu? E é por ele ser de confiança que Yahweh, ele entrega tudo para ele administrar. E ele faz conforme lhe apraz. Conforme o que ele acha que tem que ser. E a palavra mesmo diz, quem vai contestar a palavra do rei? Quem vai contestar? Porque ele faz conforme lhe apraz, conforme ele quer. Entendeu? Então, seja feito conforme a vontade do papai Yahshua. Porque ele recebeu Yahshua Micael. E logo ele vai ser restituído dessa condição, né? Então, irmãos, nós temos que ter esse entendimento. Ok? Vocês entenderam? Sim. Por isso que Iau entrega para ele toda a administração. Porque ele é de confiança. Entendeu? É de confiança. Por isso é a representação de administrador. Ele não é o dono, mas é o administrador de tudo. Porque o dono é Iau, né? Iau forte e valente. Né, meus irmãos? Verdade. Quem ouviu a ministração de sexta-feira? E de sábado? Eu falo ouviu que estava presente ou ouviu, né? É. Irmão Charles não ouviu, não? Ah, irmão, vou puxar sua orelha. Não, tem que esperar, tem que ouvir.
Tem que ouvir. Eu vou deitar e ouço. Na realidade, você ouve o tempo todo. Hã? Na realidade, você ouve o tempo todo. Na realidade, eu ouço o tempo todo. Então, irmãos, o que acontece? Porque essa é a nossa alegria. Essa é a nossa esperança. Esse é o nosso prazer. Por isso que fala, Salmo 1, que o justo medita na lei, na palavra de Yahweh, dia e noite. Né? Dia e noite. Dia e noite. Né? Eu acordo de madrugada muitas vezes querendo ouvir a palavra, querendo me alimentar da palavra. E ali eu passo por cima do sono. Fala que eu estou sem sono, não, estou com sono. Fechar o olho e dormia mais. Mas minha alegria maior é a palavra. Entenderam? Essa é a nossa esperança. Por quê? Porque o que nos aguarda é muito maior, irmão, que qualquer soninho. Entendeu? O que nos aguarda é mais importante que qualquer atividade que você tenha. Eu me administro ali, eu tenho que estar com a minha esposa, meus filhos, entendeu? E eu quero inculcar neles também esse desejo. Eu tento inculcar neles esse desejo que eu tenho. Por quê? Porque a mulher, ela não tinha essa experiência de servir no templo. Ela nunca teve. Ela cuidava do jardim do Éden. Junto ali com os animaizinhos, junto ali com a criação de Yahweh. Mas era reservado aos homens, os filhos de Yahweh, cuidar do templo. Essa é a representação ali de Arão e dos filhos de Arão, que cuidavam do templo. Não podia ser outro, tinha que ser homem e tinha que ser descendente direto. Ou filho ou descendente, né? Filho dos filhos. Porque nós sabemos que Papai Yahweh só gerou 10. Ele gerou 10 filhos. O que povoou o céu são os filhos dos filhos. Entenderam? Os filhos dos filhos. Então, quando nós entendemos isso, que nós vemos a palavra príncipe, né? Você vê que quando fala Micael, príncipe, grande príncipe, é porque é filho do rei, diretamente. E os príncipes ali tinham seus descendentes. A representação de Adão quando gerava da costela, né? Adão gerava da costela, não é mesmo? Então, quando nós estamos hoje vendo que a terra é uma semelhança das coisas celestiais, é uma semelhança, não igual, é uma semelhança. E nós aprendemos a respeito de não beber de outra fonte, irmão Wellison. Por quê? Porque Yahweh falou, não beba, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, somente da árvore da vida. Mas a mulher desobediente, mas tem coisa tão interessante ali. Yahweh trouxe maldição para ela por causa da desobediência. Então, nós não podemos cair no mesmo erro. Entendeu? Quando Yahweh hoje está falando, porque Yahweh que está falando nessa terra, através do seu mensageiro. Quando nós desprezamos a mensagem de Yahweh através do mensageiro, e vamos dar ouvido a outras fontes, é a mesma coisa que aconteceu com Eva. Por quê? Porque o mensageiro ali que aparecia de Yahweh na viração do dia, 6 horas da tarde, ele sentava ali com Adão e com Eva e explicava as coisas de Yahweh. Depois ele ia embora. Só que Eva desprezou o ensino desse mensageiro que vinha na viração do dia, que é Micael, para ouvir a voz do quê?
da serpente, a voz do conhecimento do bem e do mal. E ela foi amaldiçoada por conta disso. Então, nós não podemos cair nos mesmos erros. Quando hoje acontecem as coisas, elas são repetição, porque em Eclesiastes 1:9 fala que tudo é uma repetição. Entenderam? Então, a água da vida, ela só brota de uma fonte, que é a fonte. Qual fonte? O trono e o cordeiro que está sentado no trono. Apocalipse 22:1. Entenderam? Ok? Então é isso. Por isso que fala, a criança foi arrebatada para junto de Iau e de seu trono. Por quê? Porque junto de Iau e de seu trono, eles bebem a água da vida. A mulher fugiu para o deserto, onde tinha um lugar preparado por 1260 dias. Ali mostra, é alimentado e nutrido e bebe a água da rocha, que brota do trono e do cordeiro que está sentado no trono. Entenderam? Tá certo, irmãos? Certo. Então, uma coisa, eu falo assim com os irmãos, muitas vezes o espírito daquele que agiu lá atrás, vem no nosso meio querendo agir. Há um tempo atrás, na época dos traidores, veio esse espírito e veio cirandar no nosso meio. Aí ele chegava para um e falava assim, você é Micael. Aqui, dos irmãos que estão aqui, levanta a mão quem ouviu essa voz. Olha aqui, ó. Olha aí, irmã, você é Micael. Olha lá, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Você era Micael também, irmã? Não, ouvi lá no Isalino. Não, ouvi a voz dizendo assim, você é Micael. Você é Micael. Não, ouvi a pessoa falando. Entendeu? Você é Micael. E outros que não estão aqui. Entendeu? Esse espírito, ele vem e fala, você é. Como sempre, fala mentira. Como sempre, fala mentira. Aí o que aconteceu? Gerou uma confusão no nosso meio. Gerou uma confusão. Por quê? Porque pessoas, irmãos, que são pessoas que estavam ainda não totalmente firmados. Por quê? Porque ainda ouvia a voz da serpente. Está entendendo? Sim. A gente tem que entender isso. A serpente só vai pegar e falar no ouvido daqueles que ainda não estão firmados. Aqueles que estão firmados, ele não perde tempo. Ele não perde tempo. Você vê Judas. O espírito de Satanás veio em Judas. E ele saiu para trair o mestre. E esse espírito fica rondando. E de tempos em tempos ele volta. Como? Não tinha mais como falar assim, não, você, Micael. Agora ele volta falando se você é Gabriel. Entendeu? Vem procurar outros. Falar assim, você é Gabriel. Trazer confusão. Mas eu quero dizer o seguinte, Gabriel, ele está com Micael desde o início da obra. Junto. Porque ele sempre andou junto com ele. Na terra também. Eles desceram juntos e eles foram colocados juntos desde o início da obra. Não é uma coisa assim que vem, já tem
2 anos de Filadélfia, agora que chegou Gabriel. Ah, cheguei atrasado. Não tem isso não, irmãos. Ele está trabalhando desde o início. Desde o início, ele está junto. Ele está agregado junto. Então, não tem essa conversa de vir Gabriel no final. Agora eu cheguei. Gabriel chegou. Chegou. O que você estava fazendo? Eu estava dando um rolé sobre a terra. Vendo o que tem de gostoso nesse mundo, o que é prazeroso nesse mundo. Posso falar uma coisa? Esse espírito é o mesmo espírito que convenceu aqueles profetas que não eram firmados, que tinha Miqueias, né, o profeta Miqueias. Isso. E todos os profetas não firmados que falaram que ia dar vitória para Acabe. Exatamente. É o espírito de mentira, né? É o espírito de mentira que usou a boca dos profetas para falar que Iau ia dar vitória para Acabe. Mas já tinha sido determinado lá em cima que aquele espírito de mentira, ele viria confundir a boca dos profetas. Só o profeta Micaial, que Miqueias é Micaial, profeta Micaial, ele falou, e sabe o que aconteceu com ele? O outro profeta bateu ele no rosto, esbofeteou ele no rosto. Fazendo o link aquele que apanha no rosto. Com uma vara eles ferem o juiz no rosto, né? O juiz de Israel. Aí bateram na face de Miqueias e falaram assim: com que autoridade o espírito de Iau saiu de mim para falar na tua boca? Entenderam? Ainda é audacioso o espírito desses profetas enganosos. Então, irmãos, o que eu falo assim com os irmãos? Fica atento. Porque nossa luta não é contra carne nem sangue. Efésios 6. São contra os principados e potestades, dominadores deste mundo em trevas, dos lugares celestiais. Entendeu? Então, a gente precisa trazer isso claro. Micael e Gabriel, desde o início, estavam juntos. Entenderam? Desde o início. A obra, quando fala ali, e o menino foi arrebatado. Então, logo o menino nasceu, foi arrebatado para junto do trono, junto de Iau e de seu trono. Ou seja, eles estavam juntos desde o início, desde que o menino nasceu. Ficou claro isso? Então tá bom. Então, vamos lá. Nós vamos pegar um esclarecimento. Vamos pegar a parábola das minas. Vamos lá? Parábola das minas. Em Lucas. É Lucas 17? 19? 19 e 11. Esse aqui é importante, viu, irmãos? Importante você entender. Como eles ouvissem isso, Yaush acrescentou uma parábola. Porque estava perto de Yaushalã. Estava perto de Yaushalã. E eles pensavam que o reino de Iau se manifestaria imediatamente. Não, o reino de Iau se manifestará no final dos tempos. Mas eles achavam que o reino ia se manifestar lá atrás. Aí ele fala, disse então, um homem de nobre origem partiu para uma região longínqua, a fim de ser investido na realeza e voltar. Chamando 10 dos seus servos, deu-lhe 10 minas e disse-lhes, fazei render até que eu volte.
Ora, seus cidadãos o odiavam e enviaram atrás dele uma embaixada para dizer: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele regressou, após ter recebido a realeza, mandou chamar aqueles servos aos quais havia confiado dinheiro, para saber o que cada um tinha feito render. Apresentou-se o primeiro e disse: mestre, tua mina rendeu 10 minas. Muito bem, servo bom e fiel. Uma vez que te mostraste fiel no pouco, recebe autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo e disse: mestre, tua mina produziu 5 minas. Também a este ele disse: tu também fica à frente de 5 cidades. Veio o outro e disse: mestre, eis aqui a tua mina, que depositei num lenço, pois tive medo de ti, porque és homem severo. Olha aqui, grifa aí: homem severo. Homem severo. De novo, homem severo. Aqui faz um link com aquele. Temei, papai falou assim, ó: temei, não aquele que mata o corpo e depois nada podeis fazer. Temei aquele que, além de matar o corpo, pode lançar aonde? No Geena, no lago de fogo. A esse temei. A esse temei. A esse temei. Pois tive medo de ti, porque és homem severo. Tomas o que não depositaste e colhes o que não semeaste. Tá vendo? Ele vai lá e toma posse do reino que aqueles querubins prepararam. Toma para ele e para o seu povo. É o link da terra prometida. Quando Israel ele chegou na terra prometida, estava tudo pronto. As casas estavam prontas, os pomares estavam prontos, ali as cisternas estavam prontas. Eles chegaram e tomaram para si, fazendo o link aqui, ó, que toma aquilo que não plantou e colhe aquilo que não semeou. Entendeu? Tomou, porque é homem severo. E aí, irmãos, o que fala? Versículo 22. Então ele diz: servo mau, julgo-te pela tua própria boca. Sabias que sou homem severo, que tomo o que não depositei e colho o que não semeei. Porque então não confiaste o meu dinheiro ao banco? À minha volta eu o teria recuperado com juros. E disse aos que lá estavam: tirai a mina e dai ao que tem 10. Responderam: mestre, ele já tem 10 minas. Digo-vos, a quem tem será dado, mas aquele que não tem será tirado, até mesmo que tem. Quanto a esses meus inimigos, que não queria que eu reinasse sobre eles, trazei-o aqui e trucidai-os na minha presença. A gente achava que era papai e Alforte. Não, é Yalcha Micael. É Yalcha Micael. Por quê? Porque aqui ele está o quê? Ele está repartindo a herança. Ele está repartindo a herança. Ele está repartindo a herança. Porque nós já vimos, olha, quando nós vemos que Yalcha se tornou Yal, os principados foram submetidos a ele. Eles não fazem oposição a Yal. Eles fazem oposição ao herdeiro. Eles fazem oposição ao herdeiro que foi instituído. Aqui ele está repartindo, por isso a palavra diz: na minha esquerda, o quê? Riqueza e honra. O que ele está fazendo aqui? Está dando honra e está dando riqueza. Dando a eles cidades para eles administrarem. Na minha esquerda, riqueza e honra. Na minha direita,
o quê? Longos dias, vida eterna. É a esquerda que está dando honra, que está dando riqueza. Entendeu? Porque está falando de dinheiro. Está falando aqui de coisas agradáveis celestialmente. Entendeu? Então a gente achava isso aqui, que estava falando de papai que se tornou Iau, forte e valente. Não. O que era opositor foi para aquele que Iau escolheu para ser herdeiro no lugar de seu pai. Esse que era a oposição celestial. E quando fala que é homem severo, faz o link de papai, falando assim, olha, não temei o antimachia que somente mata o corpo, mas temei aquele. Papai, quando fala temei aquele, está falando que não é ele. Temei aquele, ele está apontando para outro, que se tornou herdeiro no seu lugar. Temei aquele que, além de matar o corpo, tem poder para lançar no lago de fogo. A este temei. E faz um link com temei, aquele que é o sexto, que é o temor a Iau. O temor a Iau. Temei aquele que é o temor a Iau. Porque ele não quer agradar ninguém, ele quer agradar Iau. Ele não vai ficar puxando saco de ninguém nessa terra. É igual o pai dele. O pai dele não queria saber de fariseu. Não queria saber de ninguém que era fora Iau. O objetivo dele era agradar Iau. E aquele que se tornou também Iauxa, o objetivo dele é agradar Iau. Doa a quem doer. Entenderam? Sim. Então essa parábola refere-se a Iauxa Micaial, que está distribuindo ali, mediante a obra de cada um, o quê? Ele está repartindo o reino. Ele está com a mão esquerda repartindo honra e riqueza. Na minha esquerda, riqueza e honra. E é homem severo. Papai Auxa é muito manso. Muito manso, papai. Entendeu? Papai você vê, quando papai estava aqui, ele falou assim, que papai é um amor. Né? Ele é muito amoroso. Porque ele é a expressão de Iau Supremo. Mas Micaial, ele já é um que não tem muita paciência. Você percebe em Eclesiastes, você percebe em Provérbios, ele não tem muita paciência. Por isso que fala em Êxodo 23, vamos abrir lá? 23. Êxodo 23. Hã? 23, 20. Olha aqui, Êxodo 23, 20. 193. Página 135. Página 135, Êxodo 23, 20. Olha aqui, irmãos. Êxodo 23, 20. Eis que vou enviar um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Isso faz um link com Apocalipse 12. Isso aqui faz um link com Apocalipse 12. Presta atenção, nós vamos fazer o link lá. Eis que vou enviar um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho
e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Viu a mulher? A mulher foi conduzida ao deserto, para o lugar que Yahweh tinha preparado para alimentar a mulher por 1260 dias. Tremendo. Viu? Vamos lá de novo. Eis que vou enviar um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te conduza, grifa aí, e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Tremendo. O lugar que tenho preparado para ti. Agora vamos lá em Apocalipse 12. Vamos lá, Apocalipse 12. Apocalipse 12, versículo 5. Apocalipse 12, versículo 5, página 2154, na Bíblia Al-Shalom. Apocalipse 12, versículo 5. Ela deu à luz um filho, um varão, que regerá todas as nações com 7 ferros. Veja bem, esse filho varão é também uma mulher. Por quê? Está falando de coisas celestiais. Por quê? Porque é um filho varão na representação de um filho primogênito. Mas também é uma mulher porque é a condição da igreja Filadélfia. Por isso que fala, ela deu à luz um filho varão que regerá todas as nações com 7 ferros. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Yahweh de seu trono na terra. E a mulher, esse aqui é o grande diferencial. A mulher, que também é o filho varão, e todo mundo entendia que era a mulher Sardes, não, é a mulher Filadélfia, fugiu para o deserto onde Yahweh lhe havia preparado um lugar. Onde Yahweh lhe havia preparado um lugar. Onde Yahweh lhe havia preparado um lugar que fosse alimentada por 1260 dias. Onde Yahweh lhe havia preparado um lugar. Agora você volta em Êxodo 23. Agora você volta em Êxodo 23, versículo 20. Diz assim: eis que vou enviar um anjo. Quem? Mensageiro de Filadélfia, que é um anjo celestial, diante de ti, para que te guarde, proteja, guarde, porque faz um link lá com Apocalipse 12. O dragão se posicionou para devorar a criança. Mas tão logo a criança nasceu, foi entregue nos braços de quem? De Micael e de Gabriel. Para que fosse guardado. Continua. Eis que vou enviar um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Viu lá? Eu tenho que falar muitas vezes que tem gente que tem um raciocínio lento demais. A minha esposa fala assim: nossa, eu gosto mais da administração presencial das reuniões do que aquelas do vídeo, do YouTube. Porque lá no vídeo eu tenho que voltar, vou e volto. Em verdade vos digo. Em verdade vos digo. Em verdade vos digo. Para que eles entendam. E mesmo eu falando assim, muitos não entendem. Entendeu? Entendeu? Então vamos lá, de novo, versículo 20. Eis que vos enviar um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho. Pelo caminho. Que caminho é esse? Pelo deserto. É o caminho da peregrinação do povo israelita na antiga aliança. Era o caminho. Por quê? Porque durante o dia o povo caminhava pelo caminho, guiado pelo quê? Pela nuvem. E à noite, pela coluna de fogo, representando o Espírito. Entendeu? Sim. A coluna de fogo, o Espírito. À noite, ele era guiado pelo caminho. Durante o dia, era guiado pelo caminho, por uma nuvem. Quando fala isso, em Êxodo,
faz um link final dos tempos. Por isso que em Apocalipse 12, ele pega as palavras-chave e mostrando aquilo que aconteceu no passado, volta a acontecer. Aquele anjo que conduziu no passado, ele ainda estava ali como aprendiz do seu pai. Ele volta como sexto, enviado de seu pai, para conduzir no deserto e alimentar o povo por 1260 dias. Ok? Gratidão. Versículo 21. Versículo 21. Mostra aqui a falta de paciência dele. Mostra que ele não tem muita paciência. Ele não tem paciência, não é com Yahweh. Ele não tem paciência com o povo. Porque é ele que falou com o povo: eu vou destruir esse povo e eu vou levantar uma descendência de você. Quem? Macha. Porque ele também não tinha paciência com aquele povo. Por isso que está falando aqui, ó. Não desobedece ele. Porque aquele anjo, ele queria destruir aquele povo. Mas é aquele anjo também que libertou ele da onde? Do cativeiro dos egípcios. Por isso que Macha fala assim com ele: não faça isso. Porque dirão, você tirou eles do Egito para matar aqui. Macha iria estar falando com o Yahweh Supremo dessa forma? Nunca! Eu sempre perguntei isso. Entendeu? Macha nunca ia estar falando com o Yahweh Supremo dessa forma. Ele estava falando com o anjo de Yahweh. Por isso que está aqui, ó. Por isso que está essa palavra aqui. Êxodo 23, 21. É muito forte. Respeita a sua presença e observa a sua voz, e lhe não seja rebelde. Porque aquele povo estava sendo rebelde. Porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Entenderam? Então, nunca Macha iria estar falando com o Yahweh, mas ele estava falando com o irmão dele. Tá entendendo? Sim. Por quê? Porque eles também, Macha é filho de Yaush. E ele estava falando com o irmão dele que se tornou, foi ungido primogênito. Só por isso. Vocês entenderam? Por isso ele falou daquela forma. E daquela forma, o anjo agradou. Por isso o anjo, ele tem os seus conselheiros. E a gente sabe que Macha, ele tem um assento como ancião. Conselheiro daquele que está sentado no trono. Aconselhou ele, não faça isso. Viu? Vocês estão entendendo, irmãos? Por quê? Porque ele também é irmão dele. Nunca poderia falar com Yahweh Supremo. Entenderam? Vocês compreenderam aí atrás? Então vamos ler de novo o 21. Respeita a sua presença e observa a sua voz, e não lhe seja rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Fazendo o link claramente que ele não tem paciência com o povo rebelde. E é por isso que ele é escolhido por Yahweh para fazer o quê? O juízo sobre a terra. Tocando ali, junto com os seus, a trombeta, ok? O sétimo toca também. O sexto também toca, junto com seus irmãos. Sendo que uma haste é um filho de Micael, Shaul Paulo.
É um filho dele. Por quê? Porque ele infundiu em Shaul Paulo o Espírito. Infundiu nele o Espírito, porque é assim que gera um filho. Infundindo o Espírito. Entenderam? Por isso que Shaul Paulo, sempre quando ele aponta para o anjo. Aquele que ele pertence e aquele que ele serve. Porque ele serve na condição de filho, no templo celestial. E ele serve. Por quê? Porque ele entra também na condição de irmão. Que os irmãos se prostrem diante de José. Ok? Então vamos lá. Esse é um esclarecimento que eu queria trazer para os irmãos. Por isso que é o lugar que tenho preparado, viu? O lugar que eu tenho, fazendo link com os dois textos. Os dois textos. Mostrando que esse anjo é o mesmo anjo que é enviado no final. É a mesma coisa quando as duas testemunhas enviadas a Sodoma são as duas mesmas testemunhas que vão voltar para visitar, para ministrar na praça da grande cidade de Roma, o Vaticano. Esse é um vídeo que nós vamos trazer o esclarecimento. Nós temos um vídeo muito bom das duas testemunhas. Está sendo feito corte nele para aproveitar o vídeo. Tirando somente aquela parte que nós falávamos que a pregação seria em Al-Shalom. Porque ainda não tinha sido esclarecido. Então nós vamos aproveitar o vídeo fazendo o corte, mas nós vamos fazer um vídeo específico sobre a pregação das duas testemunhas na praça da grande cidade, onde o mestre também foi o quê? Emadeirado. E a gente sabe muito bem que Papai Alcho não foi emadeirado dentro de Al-Shalom, nem na praça alguma. Foi fora dos muros, porque ali estava referindo outro mestre. Por quê? Mestre é aquele que ensina. E foi aquele que ensinou para os gentios a respeito de Ial e de Ialcha. Ele é mestre. Tanto que é o espírito de conhecimento. Ele é mestre. Porque isso Ial aprove colocá-lo como haste do conhecimento. De Ial. Ele levou as nações gentílicas a conhecer Ial e Ialcha. É o espírito de conhecimento. Ele levou o conhecimento das nações gentílicas a conhecer Ial e Ialcha. Entenderam isso? Aí, irmãos, a gente continua. A gente agora, eu queria mostrar uma particularidade a respeito de Ezequiel. O irmão Ed Clayton, ele me mandou um estudo. E esse estudo do irmão Ed Clayton, esforçado, dedicado, me chamou a atenção num detalhe importante. Olha só, vou pegar aqui o estudo dele, tá? Só um momentinho. Ele me mandou um estudo que ele faz a comparação de Ezequiel 28 com Êxodo 28. Em Ezequiel 28 fala das pedras. E em Êxodo 28 fala das pedras ali que compõem o peitoral do sacerdote, do sumo sacerdote. Quando ele comparou, ele viu 4 pedras que se repetem em ambas. Então tem topázio, diamante, jaspe, berilo. Repetem em Êxodo 28. Topázio, diamante, berilo e jaspe. Ó, se repetem. Essas 4 se repetem. Aquelas que adornava Lúcifer, saíram de Lúcifer e voltaram para o sumo sacerdote. 4 que se repete.
Viu? 4. E aí, a gente viu que Ezequiel significa o que, irmã de N? Não, Ezequiel, minha irmã. Ezequiel é um dos 7 espíritos. Yal é a nossa força, ou nossa fortaleza, que é o espírito de fortaleza. Para ser fortaleza tem que ser o quê? Forte. Para ser forte tem que ser duro. Tem que ser duro. Nós vimos aqui um diamante. Mas será que refere-se a Ezequiel, esse diamante que volta, que sai de Lúcifer e volta para o peito do sumo sacerdote? Será? Nós temos que buscar isso. Aonde que está? Se eu não me engano, eu li essa parte de Ezequiel 3, se não estou enganado. É. Fala que a cadeia ia tornar a servida eles como diamante. Isso. Aonde? Vamos achar essa passagem? Vamos lá. Ezequiel 3. Ezequiel 3. 9. Ezequiel 3:9. Eu me lembrei que eu estava conversando com o Yaldinho, e É. ele cabeça dura. Eu falei, não, mas eu me dura igual o diamante também. Eu falei pra ele, né? Ah. Ele tentando me drobar. Olha só. Ezequiel 3:9. Quem vai falar a página? Página 1485. 1485. Presta atenção, irmãos. Ezequiel 3:9. Ezequiel 3:9. Ezequiel 3:9. Diz assim: farei a tua fronte. O que é fronte, irmã Débora? A tua testa. Farei a tua fronte semelhante ao diamante, que és mais duro do que a rocha. Que és mais duro do que a rocha. Espírito de fortaleza, que és mais duro que a rocha. Viu aqui? Ezequiel adornava, ali adornava Satanás. Aí quando eles discordaram, porque Emanuel lançou discórdia entre eles discordaram. Aí teve a guerra dos 4 reis contra os 5. E os 5 perderam e foram lançados no abismo. Os 4 venceram. Agora eles falaram, agora nós somos primogênitos. Aí Micael vem. E olha aqui, Micael vem com eles. E vai disputar, é na mão? Não. É como? Na palavra. Na espada que sai da boca. Você viu que Elias e também Macha, sai da boca deles espada. Sim. Aí que bate de frente. A espada com espada. Micael vence todos. Por que ele vence todos? Irmã de ele. É uma deles. Agora, o principal motivo não é esse. Não. Porque ele é boca de Ial. Quem consegue argumentar contra Ial? Se ele é a boca de Ial. Quem pode vencê-lo? Ninguém. Ninguém pode vencê-lo. Porque ele foi escolhido para ser trombeta de Ial. Entenderam? Quem poderá vencê-lo? Ninguém. Porque a argumentação é na palavra. E é na palavra que ele vence qualquer um, porque ele é trombeta de Ial. Viram? Vocês estão compreendendo? A amplitude que o Pai tem nos dado do entendimento, do esclarecimento? Agora mais ainda. Então, quando ele já tinha sido escolhido porta-voz, porque ele era calado. Ele foi ungido para ser o porta-voz de Ial. Entenderam? Sim. Ial falava com ele aos seres da terra e falava através dele com os seres do céu.
Ele vinha e falava com os filhos de Adão na terra. Ele ia e falava com os filhos de Alxa no céu, porque ele foi escolhido trombeta de Ial. Entenderam, irmãos? Sim. Isso de tempos antigos. Aí, irmãos, eu queria mostrar isso aqui para vocês, que o estudo do irmão Ed Clayton, ele mostra, eu vou mandar no grupo, tá, irmãos? Ele faz um link Êxodo 28 com Ezequiel 28. Êxodo 28 com Ezequiel 28. As mesmas coisas. 4 repetem, 4 pedras. Quais pedras que voltam? Olha só, as pedras que voltam. Isso está na Bíblia Yal Shalom, tá? Isso está na Bíblia Yal Shalom. A Bíblia King James já fez uma confusão das pedras. Então, as pedras que voltam: topázio, diamante, jaspe e berilo, tá? E em Êxodo 28, as pedras topázio, diamante, berilo e jaspe também estão de volta no peito do sumo sacerdote, tá? Eu vou mandar isso no grupo para vocês verem. Mas é maravilhoso, né? E você viu a dureza do diamante, fazendo o link com Ezequiel, o que? Speed fortaleza, porque tem que ser duro e forte. Aí eu falo assim com vocês, irmãos, esse ensino poderia vir de homem? Não, jamais. De maneira alguma, entendeu? De maneira alguma. Por quê? Porque você vê que desde lá de trás o papai está nos dando e ele está fazendo os ajustes do entendimento, ampliando nosso entendimento e mostrando que desde lá de trás é ele que preparou o lugar e é ele que está falando, ensinando o seu povo com o maná, né? Com o maná que desce do céu. Essa é mais um esclarecimento. Estão felizes? Gratidão, papai? Então vamos lá. Tem mais. E olha que nós nem entramos no estudo. Será que vai dar tempo? E a gente vê que Gabriel é dele, né? A gente vê que tem uma representação, né? Uma pedra ali, como se só o pau fosse enxertado, como se o querubim fosse enxertado. Exatamente. Verdade. Interessante. Nós vamos ver isso direitinho, devagarzinho. Muito forte. Né? Vamos ver devagarzinho. Porque o pai vai dando, mas a gente não pode atropelar. Porque se a gente atropela, a gente faz as interpretações de nós mesmos. Aí depois nós temos que voltar e fazer ajustes. Porque a gente extrapolou. Entendeu? Tem que comer o que foi dado, não inventar mais não. Vai devagar, devagarzinho. No nome de Alcha, né? Outra coisa. O irmão Marco Betô trouxe na sexta-feira um estudo a respeito de Macha. Ele falava sobre a vara que ele lançou e virou serpente. Virou serpente, né? Você lembrando que em Ezequiel 17, ali mostra de 2 árvores, né? 2 árvores. E ali você vê que também Satanás é referida como árvore. Por isso que Apocalipse fala que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se é a árvore do conhecimento do bem e do mal, nós entendemos que ele também é vara. Então, quando se lançou o poste ídolo, Gideão cortou o poste ídolo, lançou por terra, era um poste de madeira. E o povo ali fazia o quê? Fazia orações, faziam ali sacrifícios para Baal. E Gideão fez isso à noite, né? Representação da nossa pregação nesse tempo de trevas. Nós estamos lançando por terra toda a mentira, explicando que lá quem está recebendo as orações em nome de Deus, de Jesus, em nome de Senhor, vem para cá.
Vem pra cá. Eu já falei pra você sentar aqui. E não quero você brincando como criança. Você já é um rapazinho imergido. Já tinha falado ele lá fora. Assim seja. Agora eu vou ficar de olho em você. Não vai levantar daí. Então, nós vamos lembrar aqui. O poste-ídolo. Gideão cortou o poste-ídolo de noite. Quer dizer, na ministração que ele é representado como lua, Micael, que age à noite, né? Cortou o poste-ídolo nesse tempo de trevas que nós estamos vivendo aqui. Nunca se viu uma geração em tamanha treva, como perversão de todas as formas, todo tipo de degradação da sociedade, degradação de tudo, inclusive daqueles que deviam ser luz, que são as denominações. Ao invés de luz, são trevas. Por quê? Porque ensinam o engano, a mentira, fazendo aquele povo adorar o administrador infiel Satanás. Então, o que acontece? Eu pedi para trazer aqui para onde, irmão? Nós falamos sobre... sim, a serpente. Macha. Aí fala assim, Macha pegou e fez o quê? Ele lançou o cajado na terra. Quando ele lançou o cajado, virou o quê? Serpente. E o faraó também lançou ali pelos seus magos a vara. Virou serpente. Aí a serpente que Macha lançou por terra, diante do faraó, engoliu as outras. Aí nós vamos em Apocalipse 12. Vamos lá. Apocalipse 12, versículo 12. Apocalipse 12, 12. Apocalipse 12, 12. Página 2154. Diz assim: por isso, alegrai-vos, ó céu, e vós que o habitais. Ai da terra e do mar. Escreve aí. Ai da terra e do mar. Ai da terra e do mar. Ai da terra e do mar. Porque o diabo desceu para junto de vós, cheio de grande furor, sabendo que lhe resta pouco tempo. Olha aqui. Ele desceu. É o link do quê? É o link da vara que Macha lançou na terra diante do faraó. Aquela serpente é a representação de Lúcifer. E Lúcifer, ela vem engolir o falso profeta e o anti-Machia, falando assim, aqui sou eu que mando agora. Submetendo eles à autoridade dele, porque ele desceu com grande furor, e por isso fala, ai da terra, ai da besta que levanta da terra, ai do mar, ai da besta que levanta do mar, porque chegou com grande ira. Aquilo que vocês iam fazer, agora ele quer fazer no lugar de vocês. Entenderam? Sim. O reino dividido. O reino dividido. Agora vem o segredo, que é Macha vai participar da guerra lá em cima. Então, Macha e Alial também participam da guerra. Hã? Irmã, na realidade, a gente vai chamar Elias, sabe como? A gente vai chamar Elias de... Elias é chamado de Elias o quê? Ranial. Como é que é? Hã? Elias o quê? Hanavi.
E Elias Hanavi. O que significa Hanavi? Irmão, vou ter que ser graduado. Irmão André. Hanavi, irmão Anderson. Irmão, tem algum irmão aqui? Samuel falou aqui. Aqui, o Samuel. O que é? Profeta. O profeta. Hanavi é o profeta. Hanavi. Por isso que eles usam Ha-Mashia. Ha-Mashia. O Mashia. Ha significa o. No hebraico, tá? Ha-Navi. Navi é profeta. O profeta. Então, nós vamos, como a gente não consegue falar Ial é Ial, numa palavra, a gente vai falar o Ial. Ha-Ial. Ha-Ial. O Ial. Ha-Ial. Ha-Ial. Quando a gente for falar de Elias. Ha-Ial. O Ial. Ha-Ial. Porque Ial é Ial, a gente vai falar o Ial, Ha-Ial. Porque ele é referido pelos israelitas como ele Eliseu Hanavi. É usado neles como que é usado a palavra no hebraico? O irmão Romilson falou. Como? Qual palavra? Elias. Ele chamava Falava Alisha. Só que nós não vamos falar Alisha porque não tem nome de Ial. Precisa ter o nome de Ial. É Ha-Ial. O Ial. Ha-Ial. Ha-Ial. O Ial. Hã? Escreve. Tá? E isso, depois de muito orando e pesquisando, né? Com a nossa irmã, e a gente viu. E Eliseu, como é o nome de Eliseu? Que a gente já viu que colocou Eliseu, que é Alisha, não é? Não é Eliseu que é Alisha? Eliseu colocou a lixa. Eliseu que é Alisha. Minha irmã confunde, né? Me confunde. Então ele pega como Elias, como sendo o quê? Alial, ele fala. Hã? Ele fala aliado. Fala alial. Alial. Exatamente. Alial. Viu, minha irmã? Me confunde a cabeça, não. Alial. E ao invés de ser Al, que é de Baal, Baal é Ial? Não. Porque no hebraico a gente viu que Ial refere-se a Baal. El refere-se a Deus. Entendeu? Quando fala El, refere-se a Deus. Quando fala Al, refere-se a Baal. E a gente extirpou isso do nosso meio. Então, ao invés de falar Alial, nunca. Vamos falar Raial. Raial. Oial. É uma invocar. Oial. Tem um detalhe. Como que El ia ser referente a Ial, sendo que tem um demônio chamado Azazel? Né? Azazel, exatamente. Então, é aquele que levava o bode para o deserto, né? Para ser consumido por esse demônio. Então, irmãos, e como é que agora Alisha? Eliseu é Alisha, ele está falando. Cadê o nome de Ial aí? Não tem. Mas fala. O Altíssimo salva. Não. É Ial que salva. É Ialcha. O nome Eliseu é Ialcha. O nome Eliseu é Ialcha. E o nome de Elias é Raial. Raial. Oial. Raial. Exatamente. Que é uma representação também de o invocar Ial e também o Ial. Uma representação daquele que recebeu o nome de Ial.
Tremendo. Entenderam, irmãos? É porque tem todo aquele louvor que tem. É. Os Yaldim, sabe? Ah, deve ser. É. Ah, tem. Os Yaldim estão corrompidos, né? E eles falam lá, Alial Hanavi, né? O profeta. Ali eles pegam, e a gente sabe muito bem que a língua dos israelitas, os hebreus, está corrompida, né? Foi corrompida, né, irmãos? E a gente hoje não fica preocupado com esses detalhes, mas a gente restaurar algo sagrado. Por quê? Porque o nome dos profetas todos tinham o nome de Ial. Como Eliseu não teria? É verdade. Entendeu? Sendo ele que fala assim, destruamos a árvore com seu fruto, para que não tenha mais memória do seu nome. Destruindo o nome de Ialcha e de Micaial, porque Micaial recebeu também o nome de Ial. Destruamos a árvore com seu fruto, para não se fazer mais memória do nome do Salvador. Entenderam? Assim seja, irmãos. Eu fico pensando assim, presta atenção. Não desvia a atenção, não. É muito fácil os irmãos desviar a atenção. Vamos lá. Então, quando a gente pegou aqui Apocalipse, capítulo 12, Participar da guerra. falando da guerra, olha aqui, presta atenção. Quando eu pego no Apocalipse 12, 12, fala assim, por isso alegrai-vos, ó céu, e vós que habitais, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu para junto de vós, cheio de grande furor, sabendo que lhe resta pouco tempo, né? Sabendo que resta pouco tempo. Aqui você já vai ver que a serpente engoliu mesmo o antimachia. Quer ver? Fala assim, ó, versículo 14. Ela, porém, recebeu as asas da grande águia para voar ao deserto, para o lugar que longe da serpente é alimentada por tempos e metade do tempo. A serpente, então, vomitou água, como um rio atrás da mulher. Viu que tinha engolido? Viu que tinha engolido? Hã? Viu que tinha engolido? Engoliu, agora vomitou. Viu? Porque ele é o rio, do rio Eufrates. Agora ele vomitou a água, porque ele tinha engolido. Viram? O antimachia vomitou, porque ele chegou na terra e engoliu os dois. Agora ele vomitou esse. Nossa. É o rio Eufrates, que é a vara do furor de Ial. Nossa. Né? É a vara de furor de Ial, Isaías 10, 5. Entenderam? Sim. Hã? Entendi. Vomitou a água, porque tinha engolido. Tem alguma dúvida aqui, irmãos? Está sendo esclarecido, viu que Apocalipse 12 é tão profundo que hoje nós já trouxemos mais coisas que a gente achava que nós tínhamos esgotado o entendimento. O Pai trouxe mais coisas, inclusive, sobre o anjo de Êxodo 23, o lugar que eu tenho preparado para vocês. Vamos lá. Então, Marcha participa da guerra. Eu estava falando de Marcha. Aí vamos lá de Marcha. Marcha e Raial, Elias, né? Eles vão participar da guerra. Tanto que a palavra, quando fala lançou a vara por terra, quando lançou, ela virou serpente. É essa vara, esse poste ídolo, que está lá em cima. Quando ele lança, ele está participando também da guerra. Depois que ele lançar, junto com o exército, aí eles vão descer. Mas eles vão participar da guerra também. Né? Tanto Raial, que Elias, quanto Marcha vão participar da guerra. Por isso a representação de jogar a vara por terra. E ela virou serpente que engoliu as outras duas, né? Nossa, que mesmo. Entenderam, irmãos? Ficou claro isso? Alegria, né, de encontrar com eles, né? Alegria de encontrar com eles. E eles, depois da guerra vencida, aí Micaial envia eles para a terra. Envia eles para a terra. Olha, irmãos, nós vemos que vai haver um sacrifício no céu.
para a purificação do templo celestial. Nós temos um novilho vermelho que quer ser mantido aqui, mas não vai ter tempo, né? Aqui eles entendem a representação do novilho vermelho precisa ser sacrificado para purificar o templo, não é assim? E quando nós vemos em Gideão, nós vemos que tem o quê? Um touro da segunda o quê? Cria. É um touro jovem. E ele é sacrificado para que puder o quê? Para puder o quê? Não é purificar o templo, para poder fazer um altar. Um altar novo. Um altar novo. Está entendendo? Então, o que acontece? Depois da batalha, nós vemos isso na entrega também de quê? De Samuel no templo. Foi sacrificado um novilho para Ial, lembra? De 3 anos. Lembra? E aqui nós vemos Gideão também tendo que sacrificar um touro para purificar o altar que estava sendo feito agora para Ial. Lá em cima vai ter que fazer um sacrifício de um touro, mas vai ser revivido. Mas ele vai reviver para purificar o templo. Gabriel é sacrificado, mas é revivido lá, porque ele é o touro que precisa ser derramado o sangue dele para que seja purificado o templo celestial. Mas logo em seguida, Micael o revive. Gratidão. Esse é aquele que é a oferta que Ial recebe para a purificação do templo. Por isso que tem a representação aqui embaixo do touro vermelho. Entendeu? Por isso que Gideão sacrifica o touro de seu pai. O touro de seu pai. Representação, o trono do seu pai. Ele sacrifica o trono do seu pai. É o trono, o touro do seu pai. Entenderam? Sim, irmão. E depois. Tem o altar era do pai dele, né? O altar é do pai dele, exatamente, irmão. Exatamente, porque é o altar do sacrifício. Essa é uma palavra que eu tinha ali, assim, o pai já estava me chamando para esse entendimento. Entendeu? Mas é tranquilo, por quê? Porque já está num corpo glorificado. Ali ele é sacrificado, mas revivido na mesmo instante. Para que haja, através do seu sacrifício, a purificação do templo celestial. Como tem a representação do touro, ali do novilho vermelho. Por isso que o novilho é sacrificado para que seja entregue ali Samuel no templo. E também Gideão sacrificou o touro do pai dele para se fazer o altar. O altar. Depois você vai ler. Mas você vê que isso acontece sem dor, irmão. Sem dor. Porque você vê ele, Gabriel, participando de tudo posteriormente. É uma das faces dele. Né? É uma das faces dele. A face de touro, né? Vocês entenderam? Eu estou falando de coisas muito profundas, né, irmão? Sim. Hã? É coisas muito profundas. Porque o sacrifício feito assim, a gente não consegue compreender Não o ser consegue. celestial sendo sacrificado. Porque na hora que o irmão até comentou aquela vez, a imaginei, será que volta para cá? Entendeu? É lá em cima. É lá em cima. É lá em cima. E é ali, e ele também, o quê? Ele o revive.
Na hora. Logo em seguida. Por quê? Porque ele reviveu o pai dele. E agora ele vai reviver Gabriel. Por quê? É o sacrifício do pai e o sacrifício do touro do pai. Entenderam, irmãos? Por isso que quando fala assim, médico, cura a ti mesmo. Nós já vimos isso. Por quê? Porque ele recebeu o nome de Yahshua. Ele recebeu o nome de Yahshua. E ele cura trazendo novamente o exército para o seu peito. E ele também é médico porque ele cura o seu pai. E o seu pai também é médico, por quê? Porque a árvore da vida, as folhas, são para curar as nações. O pai também é médico e o filho é médico. Entenderam? É lindo. E ele vai trazer vida para o pai dele, junto com o seu primogênito. Entenderam? É lindo, não é? Oi. Quando o homem se entrou o pecado no mundo, foi o homem se tirou o pecado do mundo e alça, né? Aí lá em cima, você vê, só comentando, foi um querubim, trouxe uma abominação para aquele tempo que foi Satanás, e aí o querubim também se tira o pecado. Muito bem colocado, irmão. Muito bem colocado. Você vê que coisa tremenda, né? É tremendo isso. Por isso que tem ali a purificação do tempo através de um boi vermelho. Vocês estão entendendo? Sim. Agora nós estamos falando de coisas celestiais, que é uma representação. Por quê? Porque ali é a oferta que agrada a Yahweh. Só que ali não tem dor. Entendeu? Mas tem um sacrifício e aquele que dá a vida, logo em seguida, dá a vida para aquele que foi a representação do seu pai. Papai deu a vida para purificar. E aí o querubim, Gabriel, ele dá a vida para purificar o templo. Por quê? Porque foi profanado. E conforme as coisas humanas são representação das celestiais, aí é necessário também, que eu tinha falado com os irmãos, depois eu vou falar com os irmãos como que vai ser purificado o templo celestial, vocês lembram? Até o pai me mostrar e falar que eu podia falar. Entendeu? É muito, muito maravilhoso, irmãos. Essa mensagem é muito profunda. Posso falar uma coisa? Pode. Se eu estou certo. Que da mesma forma que o cordeiro, como que imolado, que recebeu as vestes tingidas de sangue, o novilho é vermelho porque ele mesmo está tingido de sangue. Ah, exatamente. Viu aqui, irmãos? Porque são duas nações. Duas nações vivendo junto. Duas nações. Quando fala o novilho vermelho aqui na terra, é porque ele ficou manchado de sangue. É o cordeiro e o trono. É o cordeiro e o trono. Entenderam? Viram? Fica triste não, meu irmão. Fica triste não, porque, primeiro, aquilo é o sacrifício que agrada Yahweh, que Yahweh determinou. Mas ali está a vida, tá? Ali quem está com ele é a vida. Entendeu?
Acho que a gente só vai ter que fazer o nosso estudo quarta-feira, irmãos. Quarta-feira. Isso aqui só um pouquinho, né, irmãos? Só um pouquinho. Mas vou trazer mais um pouquinho do alimento. Ainda temos um pouquinho de prazo. 1h20 agora, 1h24. Mas é forte. É forte, meus irmãos. Eu quero trazer um pouquinho aqui para você entender. É Isaías 10:5. Isaías 10:5. Não é falar assim, eu sou o Gabriel. É quem é que é Gabriel, é Gabriel. Simples assim. É simples. Entendeu? No dia do estudo que o irmão mencionou, esse não sei se foi algo, falou que Gabriel estava aqui na Terra, entendeu? Aí você tem que ver e falar, meu é você, eu disse, não. Eu falei, não tinha contado para ninguém, ainda estou contando agora porque o irmão mencionou, né? Aí, tá vendo? Veio na sua mente soprando, né? Lá me explicou, né? Não. Não. Pois é. Tá vendo? Foi pra frente, eu não saí dizendo, eu sou, não. Lá me ficou, você me deu, nem com a minha esposa eu não contei isso aí. Muito bem, irmão. É isso mesmo. E isso, irmãos, presta atenção, é tentativa de Satanás, entendeu? É trazer. Por quê? Porque aquele que recebe essa palavra e guarda no coração, esse aí está perdido. Nós tivemos um desse aqui, que se perdeu assim. Esse demônio falou no ouvido dele, ele aceitou e acreditou de verdade que ele era. Entendeu? E ele, com isso, se perdeu completamente. Entendeu? Então, tem que ser repreendido esse demônio. Porque ele fala nos ouvidos de muitos. Verdade. Ó, Isaías 10, versículo 5. Olha aqui. Isaías 10, 5. Ai da Assíria, vara da minha ira. Qual que é o principal rio da Assíria, irmão Alisson? Principal rio da Assíria. Eufrates, exatamente, certinho, irmão. O rio Eufrates é o principal rio da Assíria. E é a representação do anti-Machia como o rio que vai trazer inundação. E nós já vimos que o rio Eufrates, ele era também um dos braços que saía da onde? Do Éden, né? Do Éden. Aí, olha. Ai da Síria, vara da minha ira, ele é o bastão do meu furor, posto nas suas mãos. Contra uma nação ímpia, contra uma nação ímpia a enviei. A respeito de um povo contra o qual eu estava enfurecido, eu lhe dei ordem para que o saqueasse e o despojasse, para que o pisasse como a lama das ruas, ok? Mas ela quem? A Assíria, o anti-Machia, não tinha essa intenção. Seu coração se ateve a esse plano, não se ateve a esse plano. Antes, o que estava em seu propósito era exterminar e destruir grande número de nações. Viu? Você viu que o anti-Machia foi enviado para destruir uma nação ímpia. Uma nação ímpia, mas ele não quis se ater a este plano. Antes, ele se ateve ao seu próprio plano de destruir várias nações. Aí eu pergunto para o irmão Ronaldo, que nação ímpia é essa? É a nação de Israel. Essa aí foi o que Satanás ensinou nas denominações. Não é. Não é. Nós vamos ver hoje. Vamos lá. Eu quero que você... Eu queria perguntar para o irmão Ronaldo por isso mesmo. Por quê? Porque esse foi um ensino de Sardes. Esse é um ensino de Sardes. É um ensino, inclusive, que o mensageiro traz. Presta atenção. Vamos lá.
eu quero que você grife no versículo 6. Olha aqui. Contra uma nação ímpia. Primeira coisa, você vai escrever aí, nação ímpia. Depois você vai colocar como lama nas ruas, como lama das ruas. Grifa lama das ruas. Agora você vai pegar saqueasse e despojasse. Saqueasse e despojasse. Você vai ver que Satanás ele sempre quis trazer a ira contra os israelitas. Por quê? Porque Satanás falou assim, os israelitas não aceitaram Jesus. Os israelitas não aceitaram Jesus, Emanuel. Tá entendendo? Então, nós temos que exterminar os israelitas que não aceitaram Jesus, Emanuel. Colocando que essas passagens apontavam para eles. Mas não apontava para eles. Nós vamos ver isso rapidinho. Depois, quarta-feira, nós vamos ampliar o entendimento. Nós vamos abrir a palavra, primeiramente, em Zacarias 9:3. Zacarial 9:3. Página 1675. 1675. 1675. Ah, não, é 3, né? Hã? É Zacarias 3? Zacarias 3. 1670. Peraí, eu falei quanto? Zacarias 9. Zacarias 9. Ah, então tá certo. 1675. Isso. E depois eu entendi 3, porque Zacarias 9:3. Olha aqui, Zacarias 9:3. 9:3. Olha aqui. Tiro construiu para si uma fortaleza e amontoou prata como pó e ouro como lama das ruas. Grifa aí, lama das ruas. Acumulou ouro como lama das ruas. Versículo 4. Eis que o mestre se apoderará dela. Eis que o mestre se apoderará dela. Precipitará no mar a sua força. Grifa aí, precipitará no mar a sua força. E ela será devorada pelo fogo. Marca aí, devorada pelo fogo, ok? Ok? Viu aqui o link com Tiro? E a gente já viu lá falando sobre o príncipe e o rei de Tiro. Satanás e o antimachia. O rei é Satanás e o antimachia é o príncipe. Ezequiel 28, ok? Tá falando desses aqui. Agora nós temos que ir lá em Lucas 17:1. Lucas 17:1. Eu tenho que fazer um pouquinho mais rápido, mas é maravilhosa, mas é simples essa mensagem. 1819. Lucas 17:1. Lucas 17:1. Todos acharam? Diz assim: depois disse a seus discípulos: é inevitável que haja escândalos, mas ai dos que os causar. Melhor lhe fora ser lançado ao mar como uma pedra de moinho enfiado no pescoço do que escandalizar um só destes pequeninos. E a gente sabe onde que os pequeninos estão escravizados. Aonde os pequeninos estão escravizados, irmão Ronaldo? Aqui no Egito. Não, em Babilônia. Eles estão, a gente pode falar Egito também, como Babilônia.
né? A gente lembrando, porque quando a gente fala Babilônia, a gente está falando em católica e nas filhas de Babilônia, nas denominações. Quando a gente está falando de religião, ok? Quando a gente fala do Egito, a gente fala desta terra, ok? A terra do Egito, a terra do Egito, a terra do Egito. Esta terra foi me dado, esta terra foi me dado, e eu dou a quem eu quiser. Esta terra foi me dado, e eu dou a quem eu quiser. Lembra? Então, vocês entenderam? Quando fala terra, está falando a terra como as nações. Quando fala Babilônia e as filhas de Babilônia, fala a religião que está escravizando os pequeninos, ok? Vamos lá. Agora nós vamos... Apocalipse 18. Apocalipse 18, 9. Apocalipse 18, 9. 2160. Olha aqui. Vou começar aqui, ó. Apocalipse 2, 1. 18, perdão. Apocalipse 18, 1. Depois disso, vi outro anjo descendo do céu. Tinha grande poder e a terra ficou iluminada com a sua glória. Então ele gritou com voz poderosa: caiu, caiu Babilônia a grande. Quem está falando aqui, irmão? Irmão Murilo. Quem que é esse anjo que desceu do céu com grande autoridade? Irmão Murilo. Tem que estar na ponta da língua, meu irmão. Não tem que pensar, não. Já expliquei aqui e falei. Se não está prestando atenção aí atrás, senta mais um pouquinho na frente. Quem é? A gente já explicou, meu irmão. Presta atenção. Já expliquei 3 vezes desde que você chegou. 3 vezes. Porque faz link com o Apocalipse 14. O primeiro anjo que está anunciando do céu o evangelho eterno é Micael. Quando ele sobe e lança por terra a serpente, ele envia 2 testemunhas. A primeira vai pregar contra Babilônia. E ele grita: caiu, caiu Babilônia. Raial. 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 Elias. Então, tem que estar na ponta da língua. Se não está na ponta, porque não está ruminando. Vai gaguejar lá diante do demônio? Vai igual galinha. Tem que estar na ponta da língua, pegar e falar. Tem que estar pensando. Isso aqui foi ruminado 3 vezes, irmãos. Vamos lá. Esse anjo que desce com autoridade, ele foi enviado para uma missão. Ele prega contra a Babilônia. E ele já chega profetizando, porque ele é profeta. Ele é profeta, ele já chega profetizando. Caiu, caiu Babilônia. Aí, a gente pega versículo 3, 18, 3. Porque com o vinho das suas prostituições foram embriagados todas as nações, e os reis da terra fornicaram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram, graças ao quê? O seu luxo desenfreado, Aí, versículo 9. Então os reis da terra, viu aqui? Fala, os reis da terra fornicaram com ela. Os reis da terra fornicaram com ela. Os reis da terra fornicaram com ela. No versículo 9, fala, então os reis da terra, que se prostituíram com ela e compartilharam seu luxo, chorarão e baterão no peito ao ver a fumaça do seu incêndio. Fumaça do seu incêndio. Volta lá para Zacarias. Zacarias 9, quanto? 9:4. Zacarias 9:4. Vamos lá. Zacarias 9:4. Eis que o mestre se apoderará dela, precipitará no mar a sua força, e ela será devorada pelo fogo.
devorada pelo fogo. Volta lá, Apocalipse 18, 9. Apocalipse 18, 9. Então os reis da terra se prostituíram com ela e compartilharam seu luxo, chorarão e baterão no peito ao ver a fumaça do seu incêndio. Continuando. Postas à distância por medo do seu tormento, dirão: ai, ai, ó grande cidade, ó Babilônia, cidade poderosa, uma hora apenas bastou para o seu julgamento. Os mercadores da terra então choram e relutam por causa dela, porque ninguém mais compra suas mercadorias, né? Aí fala, carregados de ouro e prata, pedras preciosas, pérola, linho, púrpura, seda, escarlate, todo tipo de madeira perfumada, né? Aí ele continua. Ele vai continuar aqui, ó. Versículo 21. Aqui se depois você lê com calma. Versículo 21. Nisto, o anjo poderoso, que anjo poderoso é esse aqui, Murilo? Qual que é o anjo poderoso? Isso, mas não é Micael a palavra, é Yalcha Micael, porque ele se torna o anjo forte, o anjo poderoso, porque recebeu a autoridade de seu pai, lembra? De novo, então o anjo poderoso levantou uma pedra, como uma grande mó de moinha, e atirou ao mar, viu que atirou ao mar? Dizendo, com tal ímpeto será lançada Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será encontrada. Será lançada onde? No mar. No mar. Agora volta em Zacarias 9. Pega em Zacarias 9, versículo 4. Zacarias 9, 4. Eis que o mestre se apoderará dela e precipitará no mar a sua força. Viu? Viu? Aqui está falando de Al-Shalom? Não, está falando da Babilônia, de Roma. Está falando de Roma. E Al-Shalom não vai ser destruída com fogo. E Al não vai pegar a cidade de Al-Shalom e lançar no mar. Nunca. Nunca. E está falando ali, papai falou em Lucas, está sendo lançada essa que reteve os pequeninos, aprisionados. Esse está sendo lançado como pedra de moinho no mar. Papai já profetizou lá em Lucas. Aí, agora, voltamos lá em Isaías 10, 5. Isaías 10, 5. Isaías 10, 5. Não é fácil, não. Tem que ruminar. Isaías 10, 5. Ai da Síria, vara da minha ira. Ela é o bastão do meu furor, posto nas suas mãos, contra uma nação ímpia. Nós já vimos a palavra que fala da grande cidade, que espiritualmente a grande cidade é chamada de Sodoma, e Egito é chamada como cidade ímpia. Nunca Ial ia falar de Al-Shalom como ímpia. Nunca. Entenderam? Cidade ímpia, onde que está ali o trono de Satanás. Vamos lá. Vamos continuar. Ai da Síria, vara da minha ira. Ela é o bastão do meu furor, posto nas nações. Contra uma nação ímpia, a enviei. A respeito de um povo contra o qual eu estava enfurecido, lhe dei ordens, para que o saqueasse e o despojasse. Agora nós vamos lembrar. Quem é que saqueou as nações? Babilônia. Viu? Da mesma forma que ela saqueou e despojou as nações, agora ela vai ser saqueada e despojada. Por isso que fala, dai a medida em dobro para ela. Da medida que ela mediu, ela seja medida. Dai a ela em dobro. Aí eu falo assim com os irmãos, quando Israel, quando Al-Shalom saqueou alguma coisa,
Não saqueava de ninguém, não, irmãos. Era saqueada. Era saqueada. Ela era saqueada. Pelo contrário, quando ganhava uma guerra, não pegava os despojos. Não pegava os despojos. Verdade. Exatamente. Aqui. E o que acontece nisso? Viu que Satanás enganando as nações, apontando o canhão para Yaushalã, sendo que Yau tinha refutado e enviou o antimachia para destruir a Babilônia. No entanto, não era esses os planos dele. Antes, os planos dele era destruir uma grande quantidade de nações. Aí a gente vai agora em Apocalipse 12. Vamos lá, Apocalipse 12. Tá acabando, irmãos. Verdade. A gente vai depois fazer ruminar mais, né? Apocalipse. Hã? 12. Apocalipse 12. Apocalipse 12. Psss. Apocalipse 12. Olha aqui. Versículo 13. Olha aqui, versículo 13. Apocalipse 12, 13. Ao ver que for expulso para a terra, o dragão pôs-se a perseguir a mulher. Viu aqui que dera à luz o filho varão. Aqui nós vemos o quê? Aqui nós vemos Satanás com raiva da mulher. E essa mulher, ela vai ser refugiada na católica. É representação de Sardes que vai para a católica. Entendeu? Vai para a católica. O antimachia protege, porque quer casar com ela. E a função, o que foi a função do antimachia ter sido enviado? Destruir uma nação ímpia. Qual? Babilônia. Babilônia e suas filhas. Babilônia e suas filhas. Entenderam? Yau enviou o antimachia para destruir Babilônia e suas filhas. E aqui ele vai proteger. Ele vai proteger Babilônia e suas filhas. Até o momento que Yau coloca no coração da besta e dos 10 reis um intento. Isso está onde? Apocalipse 13. Vamos lá. Apocalipse 13. Perdão, vamos lá. Apocalipse 13, versículo, não, Apocalipse 13 não, Apocalipse 17. Apocalipse 17. Isso, exatamente. Vamos pegar Apocalipse 17, 12. Apocalipse 17, 12, página 2159. Apocalipse 17, 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam um reino. Tá vendo? Que ainda não receberam um reino. Estes, porém, receberão autoridade como reis, por 1 hora apenas, juntamente com a besta. Tais reis têm um só desígnio: entregar seu poder e autoridade à besta. Farão guerra contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, porque ele é o mestre dos mestres e rei dos reis. E com ele vencerão também os chamados, os escolhidos, os fiéis. E continuou: as águas que viste onde a prostituta está sentada são povos, multidões, nações e línguas. 16. Os 10 chifres que viste e a besta, contudo, odiarão a prostituta. Foi enviado para destruir a prostituta, uma nação ímpia, mas não queria. Até que Yau coloca no coração da besta e dos reis o intento, o desejo deles destruírem a prostituta, a Babilônia, no qual, desde o princípio, foi enviado. Vamos lá.
Vamos lá, de novo. Os 10 chifres, versículo 16, que viste e a besta, contudo, odiarão a prostituta e a despojarão, deixando-a nua, comerão suas casas e entregarão as chamas. Versículo 17, olha aí. Pois Ial lhe pôs no coração realizar esse desígnio. É lá, Zacarias, capítulo 9. É o desígnio que Ial tinha posto. E ó, eis que estou te enviando para destruir uma nação ímpia. Por isso que fala assim, que cumpra o seu intento. Cumpra o seu intento, que foi enviado. Cumpriu o intento, que foi enviado lá. Porque Isaías 10:5, eu estou te enviando como vara para destruir uma nação ímpia. Viu os links que mostrando que é Babilônia a nação ímpia? Aí chega aqui em Apocalipse capítulo 17, que fala, pois Ial lhe tinha posto no coração realizar esse desígnio. Viu? Entregar sua realeza à besta até que as palavras de Ial estejam cumpridas. Entregou para ela a vara, falando assim, tu és vara, eu estou colocando um bastão na sua mão, de autoridade, você vai ter esse bastão até você cumprir o propósito que eu estou te enviando. Porque nada sai do propósito da vontade de Ial. Dez reis serão levantados. Você viu ali que eles ainda não tinham autoridade. Vão receber autoridade por 1 hora. Eles ainda vão ser levantados. São provavelmente países, 10 nações. Então, irmãos, veja bem. Quando você está vendo aqui, viu que como fomos enganados nas denominações? A nação ímpia que apontava eles apontavam para Ial Shalom. Na realidade, a nação ímpia que estava aqui, ó, é Babilônia. Por quê? Porque agora a verdade chegou, irmãos. E por isso que nós não podemos receber nenhum grão de entendimento de Babilônia e das filhas de Babilônia. Nós usamos o conhecimento da palavra como estrume, esterco, mas não a interpretação. Vocês estão felizes de entender? Sim. Gratidão. Viu? E o plano de Ial se cumpre. Por isso que está falando, olha, eu vou lançar como uma pedra de moinho. Papai já estava profetizando lá em Lucas. O anjo poderoso, aquele que recebeu o nome de Alça, ele fala, estou lançando essa pedra no mar e ela nunca mais vai ser encontrada, fazendo link com o que papai tinha profetizado. Fazendo link com a pedra é Babilônia, que está escrito em Apocalipse 18, né? Apocalipse 18. E faz o link que ela é queimada com fogo, fazendo cumprir a palavra de Zacarias 9. Como fogo te queimei, e no mar te lançarei. Viram? É uma palavra escondida, né, irmãos? Nossa, Mas, por exemplo, o Sansão, ele tinha um desígnio que era destruir aquela nação ímpia e oprimia Israel. Mas por causa da sedução da mulher, por um momento, ele não cumpriu aquele desígnio. Mas aí o pai agora fala com ele, renova ele e ele vai cumprir o desígnio. Ele cumpre o desígnio. Tem uma representação semelhante, né? Semelhante, porque você viu ali, o anti-Machia sendo enviado por Ial para cumprir o intento. Só que ele não tinha intenção, porque ele é desobediente. E aí Ial coloca agora no coração dele esse intento e fala assim, olha lá, vai fazer o que eu te mandei. Ele e os 10 reinos vão e fazem. E aquelas nações, aquelas que tinham embriagado, para a distância significa não intervém.
As nações param a distância para ficar vendo, mas não intervém em defesa dela. E ali quando ele fala assim, ó, porque ninguém mais quer comprar a sua mercadoria. Por que isso, irmão Helder? Por que que ninguém mais quer comprar sua mercadoria? Eles vão ver que Satanás era aquele que fez aquela promessa de bênçãos para ele, não vai estar lá em cima. Não, não é essa a resposta. A resposta é as orações feitas ali e mais não tem mais resposta. Ninguém compra mais a mercadoria deles porque não tem valor. Entenderam, irmãos? Gratidão, papai. Nós vamos fazer aqui a bênção sacerdotal para encerrar esse áudio e que eu falo com os irmãos. Os irmãos precisam se esforçar mais. A palavra tem que estar na ponta da língua. Eu não posso, irmão, sinceramente, eu não posso ficar voltando com os irmãos que não estão ruminando. Não tem cabimento mais, irmãos. Vocês vieram de longe. E é para isso que vocês vieram, para vocês ruminarem a mensagem aqui. Se não está ruminando aqui, como é que faz? Está perdendo tempo. Está gastando tempo com o quê? Está gastando tempo com o quê, irmãos? Com aquilo que não é pão. Está me compreendendo? Estou preparando aqui um exército que vai guerrear contra Satanás e seus demônios através da argumentação, através do conhecimento da Escritura. Se vocês não estiverem estudando, como poderá ser recrutado? Porque Iau está recrutando um exército segundo a maneira que está bebendo a água. Aquele que não está dando atenção à água, está bebendo de qualquer maneira, não tem condições de guerrear lá em cima. Assim seja. Assim seja. Vamos abençoar. Iau te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yausha. Iau faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do papai Yausha. Iau levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yausha. Grato a Yausha, grato a Iau. Grato a Yausha, grato a Iau. Grato a Yausha, grato a Iau. E assim seja feita a vontade do papai Yausha. Por Iau e por Yausha. Por Iau e por Yausha. Por Iau e por Yausha. Assim seja feita a vontade do papai Yausha. Aleluia, adorado somente Iau. Aleluia, adorado somente Iau. Aleluia, adorado somente Iau.